Olá, boa noite, galera. Muito boa noite a todos. Eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista da Cardiologia Intensiva e eu estou aqui pela nossa missão. Minha missão é que você perca o medo do plantão, como dominando as emergências cardiológicas. Então, nós estamos aqui numa maratona na nossa jornada de emergências cardiológicas na prática. E essa jornada começa hoje. É uma jornada muito especial que eu preparei com muito carinho, com os principais temas em emergências cardiológicas que você não pode deixar de saber antes de ir para o seu plantão, certinho? Quem me acompanha já viu várias lives, a gente trouxe vários temas, desde os 5 passos para perder o medo do plantão, até temas muito relevantes em cardiologia, como infarto agudo do miocárdio com supra de ST, choque cardiogênico, arritmias. E hoje eu estou aqui para lhe provar que emergência também é para você, certo? O meu objetivo hoje, eu vou trazer casos, tá? Vou trazer casos clínicos, a gente vai ter desafios diagnósticos na live de hoje também, então fica comigo até o final e tem uma surpresinha no final também para quem ficar comigo até o final dessa live, certo? Um presente que eu vou trazer aqui para vocês nesse nosso primeiro dia da jornada. Então hoje a gente vai falar sobre a abordagem de pacientes em emergências cardiológicas. Mas o meu grande objetivo é te provar que não existe essa de que a emergência não é para mim, emergência não dá para mim. Não existe isso e eu vou te provar, certinho? Bom, bem-vindos todos que estão chegando, boa noite, estou vendo a galera aqui falando, boa noite a todos. Já compartilha essa live com seus outros colegas médicos. Essa live é para quem dá plantão. Se você não dá plantão, você já está tranquilo na sua vida, você não vai passar muito perrengue. Se bem que na UBS também chegam os perrengues, né? No seu passeio no parque também chega. Então, na verdade, compartilha com todos os seus colegas médicos, principalmente os que fazem plantão, mas para quem não faz plantão também pode precisar do que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Quem for entrando, boa noite. Pode dizer de onde é, se é médico, se já faz plantão, vai interagindo e vai deixando as dúvidas também durante a live que eu vou parando volta e meia para ir respondendo, certo? Então vamos lá. Emergências cardiológicas. Então eu escuto muita gente falando assim: ai, Raíra, emergência não dá para mim. Ah, não, eu não gosto de atender emergência. Ah, eu não consigo atender emergência, eu fico muito nervoso. A emergência cardiológica, as emergências mais temidas da clínica, não, dá para mim não, Deus me livre. Gente, vamos desconstruir isso aí. Primeiro, em primeiríssimo lugar, porque se você é médico, acabou para você, meu amigo. Você tem que saber emergência. Porque imagina você tá lá no voo e alguém passa mal, né? Tem um mal-estar, um mal súbito. Quem que eles vão chamar? O médico. E no voo você tem menos aparatos ainda do que você teria no seu plantão. Na missa, você tá lá de boa, no seu domingo, tá, o vozinho cai no chão. Quem que eles vão chamar? O médico. Você tem que saber por onde começar seu atendimento. Então, assim, não existe essa que, eu sou dermato, Não. Todo médico tem que conhecer as situações de emergência clínica, né? Emergência clínica. E as emergências mais temidas da clínica são justamente as emergências cardiológicas. Então, primeiro ponto, não existe nenhum médico que está livre da emergência. Claro que se você dá plantão de pronto-socorro, de emergência, é muito mais comum você precisar de um atendimento em emergência. Mas também em plantões de enfermaria e até mesmo no seu consultório pode chegar um paciente grave. Aí você vai identificar e vai ter que referenciar esse paciente, certo? Então, primeiro ponto, não existe um médico que esteja livre de ter que conhecer a emergência. Todo médico tem que saber o atendimento em emergência. E o segundo ponto, para desconstruir essa frase, né, que eu escuto muito: ah, emergência não é para mim, ah, eu não consigo atender emergência, nossa, eu morro de medo. Gente, existe uma forma sistematizada de atender o paciente com emergência. Então, assim, a gente sabe que é difícil mesmo. Assim, para mim, eu realmente adoro emergências cardiológicas desde a minha faculdade, sou cardiologista intensiva, então assim, eu amo emergência, eu amo UTI, é o ambiente que eu me sinto em casa. Mas assim, a gente entende que é uma preocupação muito grande. Pô, atender uma emergência, ainda mais uma emergência cardiológica, né? Pode ser que eu fique nervoso ali, eu não sei como atender. Sim, a gente sabe. É tanto que a nossa forma de ensinar emergência cardiológica é uma forma sistematizada. É com mnemônica, é o ABCDE, certo? Então, para a sedação na cardioversão é o OSASC. Então, a gente já cria meios e formas
que fica sistematizado, que se você conhecer aquilo ali e praticar, você vai ser capaz, sim, de aplicar. E você vai ser capaz, sim, de atender com maestria uma emergência cardiológica, certo? Então, não existe isso de, emergência não é para mim, eu odeio emergência. Primeiro, porque ninguém tá livre. Você é médico, acabou. Você tem que conhecer a emergência. E segundo, porque existe uma forma sistematizada de atender o paciente em emergência. E essa forma é fácil de memorizar e ela é assim mesmo. Por quê? Porque na situação de emergência a pessoa fica apreensiva, o paciente está ali instável, ele está quase parando, você tem que tomar medidas muito rápidas para evitar que o paciente pare. Então tem que ser uma coisa fácil de lembrar mesmo. E é assim que vai ser. É assim que tem sido, que eu tenho trazido nas lives, e é assim que vai ser, tá? A forma da gente passar esse conteúdo, esse aprendizado. Claro que também é de fundamental importância, o treinamento, né? Então, o treinamento tem que ser realizado, porque aí vai ficar na sua cabeça, vai ficar medular. Mas começa por conhecer. Então, para quem acha que emergência não é para você, para quem acha que não consigo emergência, consegue sim. Você precisa saber e dessa forma que eu vou mostrar, você vai conseguir memorizar e você vai conseguir sim atender de forma segura o paciente em emergência cardiológica. Então, você vai dominar seu plantão, você vai perder o medo do seu plantão. Gente, os pacientes em situação crítica, né, os pacientes em situação de emergência, em geral, a gente pode usar uma abordagem, que eu já falei dessa abordagem aqui, que se chama abordagem sistemática. A abordagem sistemática, como o nome já sugere, é uma forma de abordar esse paciente de uma forma sistemática, de uma forma bem estruturada, com um passo a passo, de forma que você não vai esquecer nada. E esse passo a passo é muito facilmente memorizado. Como o próprio nome já diz também, as emergências cardiovasculares, na verdade as emergências em geral, são situações que trazem um risco iminente de vida para o paciente. Esse paciente em situação de emergência, ele pode evoluir para a morte em horas ou até mesmo minutos, tá? Por isso, a gente tem que aproveitar esses minutos que a gente tem para identificar rapidamente qual é a cascata que vai levar esse paciente a óbito e conseguir interromper essa cascata. Como que a gente faz isso? Abordando o paciente com um passo a passo, que é a abordagem sistemática. E é a magia, a beleza da abordagem sistemática é que ela te leva de uma forma a chegar a valorizar os pontos mais importantes para te trazer o diagnóstico sindrômico e a partir daí você tomar uma conduta rápida, imediata, em tempo, para evitar que esse paciente deteriore e evolua para o óbito, certo? E para a gente conseguir fazer essa abordagem, para a gente conseguir realmente aplicar isso, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que utilizar. Então, se estou diante de um paciente, a abordagem sistemática vai salvar a vida do meu paciente? Vai, desde que eu utilize ela. Então, eu tenho que utilizar essa abordagem e para eu utilizar, eu tenho que conhecê-la. É por isso que eu trago ela aqui para vocês. Bom, para quem foi entrando agora, boa noite. Vi a galerinha aqui, mais gente entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar da não só a abordagem sistemática, mas a abordagem de pacientes em emergência cardiológica. Eu vou trazer 3 casos clínicos, 3 desafios de casos clínicos, eu tô aqui na introdução. E no final dessa live eu vou trazer um presentinho para quem ficar até o final, tá? Tem uma surpresinha para vocês, que eu já vou logo dar o spoiler, é um resumo dessa live, tá? Para quem ficar até o final, certinho? Então vamos lá. Para quem entrou agora, a gente falou que o paciente em emergência é um paciente que tem horas ou às vezes alguns minutos de vida e, portanto, você tem que saber identificar rapidamente qual que é o ponto, quais que são as informações mais importantes para te trazer um diagnóstico sindrômico, você conseguir, a partir do diagnóstico sindrômico, aplicar a conduta em tempo hábil e interromper a cascata que levaria esse paciente para o óbito, certo? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o atendimento geral de emergências cardiovasculares. Gente, as principais emergências cardiovasculares você tem que conhecer antes do seu plantão, tá? Então, como eu trouxe aqui vários temas e várias lives, o que você não pode deixar de saber? Uma forma de abordar um infarto agudo do miocárdio, dor torácica na sala de emergência. Você tem que saber qual que é a abordagem estrutural da dor torácica na sala de emergência. Outro exemplo, como identificar uma dissecção de aorta. Qual que é o algoritmo das taquiarritmias e bradiarritmias e o algoritmo da parada cardiorrespiratória. Então, isso aí você vai ter que saber identificar. E eu sempre trago isso aqui, tanto nas postagens quanto nos
nas lives. Então, quem não viu pode dar uma olhadinha no feed que tá tudo lá gravado. E outra coisa muito importante, que eu tô falando até do paciente que chega na porta, que ainda chega conversando. Mas tem aquele paciente que chega da triagem direto para a sala de emergência. E esse paciente é o paciente para você aplicar a abordagem sistemática. Então, vamos começar nossos desafios de caso clínico. Para cada caso, certo? Eu vou dar um exemplo de uma abordagem de forma errada e uma abordagem de forma correta. E vou mostrar para vocês como essa abordagem, que eu tô tanto falando dela, enchendo a bola dela, como a utilização dessa abordagem é capaz de salvar a vida desse paciente. Então, vamos lá. Caso número 1. Estava lá um plantonista. Vou dar um nome fictício para esse plantonista, tá? O plantonista, não sei, é João. O plantonista João estava lá, tudo no pronto-socorro. E aí chegou uma paciente para ele. Essa paciente também é um nome fictício, tá, gente? São casos reais, mas que eu vou trazer, assim, nomes fictícios. A gente vê esses casos por aí, né? Infelizmente. E até o objetivo aqui da gente estar compartilhando conhecimento é para melhorar mesmo a assistência, é para que o médico se sinta mais seguro no seu plantão, já que ele vai dominar esses conhecimentos. Então, o médico fictício Marcos, ele recebe a paciente Maria José. A paciente Maria José tem 62 anos, ela é hipertensa, diabética, tabagista ativa. E ela chegou para esse paciente falando que estava com um negócio aqui, mal-estar, e aí o médico pergunta, mas como que é? Será que é uma dor em aperto? É uma dor em facada, em pontada? E ela não soube caracterizar bem, mas disse que fica um pouco cansada junto com essa dor, com falta de ar e tudo. E aí o médico conversou um pouquinho ali sobre a dor dela, mas não teve muita paciência de aprofundar, fez um exame físico rápido e como era dor torácica, essa paciente foi para o protocolo de dor torácica e no eletrocardiograma dela, o Dr. Marcos olhou, nome fictício, tá, gente? O personagem, e não identificou nenhum supra-GST. O supra-GST ele sabia identificar, ele não identificou. E como a paciente estava com a queixa, ele achou meio atípica, assim, mais uma queimação retroesternal, um desconforto aqui no braço, mas assim, mais em queimação. Não caracterizou tanto, o eletrocardiograma não tinha supra, ele liberou a paciente. No eletro, tinha um supra de AVR, mas é um supra isolado, não fecha a parede. E tinha infra em 6 derivações. Um infradifuso, mas não foi valorizado, não foi avaliado, a paciente foi liberada. E depois de algumas horas, essa paciente no final do plantão desse nosso personagem, ela chega em parada cardiorrespiratória. Ela foi prontamente reanimada, essa paciente voltou, foi levada para o cateterismo, e no cateterismo foi visto, ela já voltou com supra, e no cateterismo foi visto que ela tinha uma oclusão de tronco de coronária esquerda. E ela chegou com dor, ela tinha recorrido dor, e aí ela foi liberada, que a dor aliviou minimamente ali, foi feita uma morfina, acabou aliviando. Quando ela voltou, já voltou em parada, foi reanimada, teve o retorno à circulação, foi para o CAT, era uma lesão de tronco que foi tratada, foi feita uma angioplastia primária. Qual que foi a questão aqui desse caso? Vamos recapitular. Agora a gente vai reatender essa paciente. Vamos voltar no tempo. Agora você vai atender essa paciente e você já fez o dever de casa. Você já sabe qual é o passo a passo do atendimento do paciente com dor torácica na emergência. Geralmente tem um protocolo de dor torácica nos hospitais e tudo, mas não basta ter o protocolo. O protocolo não vai fazer o atendimento para você. Você vai ter que ser um médico, você vai ter que raciocinar e valorizar, tá, os achados. Então vamos lá. O protocolo de atendimento à dor torácica, né, se você for ver na diretriz de síndrome coronariana aguda da SBC, o que ele fala? Você vai atender o paciente com uma anamnese direcionada, então foi aquilo que eu falei no começo da live. Você não vai ficar aqui perguntando se o paciente tinha cachorro em casa, se ele tomava banho de rio. Não, gente, a anamnese é direcionada, a gente está no pronto-socorro. Essas informações são importantes? São, para o médico do postinho, tá? Mas você está numa sala de emergência, você está no pronto-socorro, você quer saber se existe algum fator, algum mecanismo que está levando esse paciente, que vai levar esse paciente nas próximas horas, ou às vezes nos próximos minutos, para o óbito. É isso que você quer identificar. Então, não é perguntando se o paciente é cachorro, papagaio, não. Em casa, certo? Então, como que é a nossa anamnese direcionada? A anamnese direcionada, vou dar logo os passos e a gente vai esclarecendo cada um deles. Passo a passo de atendimento da dor torácica na sala de emergência. Vou fazer uma anamnese direcionada. É direcionada para os fatores. Depois eu explico, né? Mas enfim, para os fatores de risco. Anamnese direcionada, exame físico direcionado, tá? Vou fazer o eletrocardiograma em 10 minutos.
E vou pedir o raio-x de tórax, porque entra no diagnóstico diferencial da dor torácica, não tem jeito, e a troponina para os casos que são indicados. Agora vamos falar de cada um deles. A anamnese direcionada. Eu quero saber se a sua paciente tem fator de risco para DAC, para doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, história familiar de DAC prematura. Eu quero saber as características dessa dor da paciente. Aquela dor que é atípica é o quê? Uma dor retroesternal, em aperto ou opressão, que irradia para ambos os membros inferiores. Pode ir para o dorso, para a mandíbula, tá? É uma dor que pode vir associada a dispneia, náuseas e vômitos, sudorese, tá? Se o paciente levantar, fazer um esforço, essa dor piora com esforço, melhora com repouso e nitrato. Essa é a dor torácica 100% típica. Então, a minha anamnese é direcionada para isso. Exame físico. O exame físico do paciente com síndrome coronariana aguda frequentemente é normal. O exame físico é direcionado para encontrar fatores de pior prognóstico, como, por exemplo, se o paciente tiver taquicárdico, se o paciente tiver algum sinal de complicação mecânica, claro, se ele tiver sinais de baixo débito, que aí pode ser um paciente que já está evoluindo para choque cardiogênico, se ele tiver congestão, que a gente vai classificar em CLIP 1, 2, 3 e 4, lembra? Então, 1, anamnese direcionada, 2, exame físico direcionado. 3, eletrocardiograma. Gente, eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda não é só tem supra ou não tem supra, não é isso. Ele é feito em 10 minutos, porque se tiver supra, esse paciente tem que reperfundir imediatamente, tem que abrir essa artéria. Ou você vai levar para angioplastia, ou se você não tiver no seu serviço e a transferência for demorar muito tempo, você faz o trombolítico, tá? Em 10 minutos para ver se tem supra para eu reperfundir, tá certíssimo. Mas se não tiver supra, eu não vou esquecer desse paciente, eu não vou mandar esse paciente para casa. Existe uma série de sinais no eletrocardiograma que são de altíssimo risco, gente. Que também indicam a isquemia. Inclusive, essa paciente, Dona Maria José, ela tinha uma isquemia circunferencial. Lembra que eu falei? Ela tem um supra de AVR com infradifuso de 6 ou mais derivações. Isso significa lesão grave ou até oclusão de tronco, ou DA proximal, ou multiarterial. Essa paciente nunca poderia ser liberada, tá? Então, o eletrocardiograma dela tinha isso. Fora isso, existem outros padrões, tá? No eletrocardiograma. Onda T hiperaguda, a gente tem padrão de Wellens, De Winter, então tem vários padrões. Isso eu ensino com detalhes para quem quiser se aprofundar mais, quiser conhecer esses principais padrões que são de extrema importância, eu vou ensinar na minha mentoria de emergências cardiológicas, que eu vou abrir as vagas ao final dessa jornada para quem quiser se aprofundar mais, tá bom? Então, anamnese direcionada, exame físico direcionado, eletrocardiograma, tá? O raio-x de tórax tem que entrar, porque às vezes o paciente tem, se for um jovem, fez um pneumotórax espontâneo, ou um paciente com DPOC e tudo, estourou uma bleb, né, que fala, e fez um pneumotórax. Então, assim, entra no diagnóstico diferencial, uma pneumonia, algum sinal de TEP, se vier, né, porque em geral não vem nada mesmo no raio-x. Então, tem que fazer para diagnóstico diferencial, certo? E a troponina para os casos indicados, tá? Claro, se chegar um paciente jovem que fez uma atividade física, acabou de voltar para academia, está com a dor, que é totalmente atípica, ventilatório dependente, tem 0 fator de risco, você libera tranquilamente. Agora, a troponina ela tem um bom papel no manejo de dor torácica na sala de emergência, porque geralmente o paciente ele está ali no limbo, né? Você nem tem certeza que é uma síndrome coronariana aguda, senão você já internaria logo. Nem tem certeza que não é, para você já dar alta, se ele estiver ali no limbo, a tropo, principalmente a tropo ultrassensível, te ajuda muito nessa estratégia de roll out, de dar alta para o paciente. Certo? Raíra, se você perguntar pra mim, essa paciente é um quadro clássico de síndrome coronariana aguda? Mesmo que a dor dela tenha sido um pouco atípica, lembra que mulher idosa, diabética, pode ter síndrome coronariana aguda com manifestação bem atípica mesmo. Mas ela falou de um desconforto retroesternal, tem hora que ela falava em queimação, tem hora que ela falava de desconforto, falou de dispneia, falou de irradiação pro braço. Então, gente, já é típico. Isso aí é uma síndrome coronariana aguda clássica. Quando fez o eletro com isquemia circunferencial, pelo amor de Deus, internação pela diretriz europeia seria até uma indicação de CAT imediato. Pela brasileira ainda não, mas a gente sabe que pode ser uma oclusão de tronco, por exemplo. Então é gravíssimo, né? O que faltou para essa paciente? Quem que sabe? Boa noite, bem-vindo quem for entrando. O que faltou para essa paciente? Se você tivesse dúvida que era uma síndrome coronariana aguda, antes de liberar o paciente, faz o Heart Score. O Heart Score tá aí para isso, gente. O que é o Heart Score? O Heart Score, heart de coração mesmo em inglês, ele é o seguinte.
Chega o paciente com dor torácica, tem aquele paciente que é classicão, que você sabe que é síndrome coronariana aguda. Para mim, esse caso, por exemplo, né? Claro. Com a eletro dela, acho que todo mundo ia entender como síndrome coronariana aguda, que é o que é mesmo. Então, você já interna esse paciente, né? Aí você vai ver se a estratificação é imediata, se for muito alto risco, se é em 24 horas, se for alto risco, se é em 72, você vai ver. A gente tá falando aqui de síndrome sem supra, né? Tem um paciente que com certeza não é síndrome coronariana. Aí esse você libera, né? Como o jovem que eu citei, você libera para casa. E tem um paciente que fica no meio termo. Aí você aplica o Heart Score. Se o Heart Score der menor ou igual que 3, esse paciente tem baixo risco de evento cardiovascular maior em 6 semanas. Se der entre 4 e 6, já chega a quase 20% o risco. E de 7 para cima, o risco de evento cardiovascular maior nas próximas 6 semanas é de até 50%. Quase 50%. Tá? Tem um gráficozinho, depois eu posto aqui no feed. Então, se a gente fosse aplicar o Heart Score para essa paciente, o Heart, H de história, a história dela é totalmente sugestiva. É que faltou investigar mais, né? E ela ia falar que durava 20 minutos a dor, que aliviava com repouso, faltou a investigação, né, do personagem que a gente falou inicialmente. Mas, mesmo que não fosse 100% típica, ganharia 2 pontos. Se ela for sugestiva, ganha 1 ponto do Heart Score, tá? Aí no Heart Score você vê fatores de risco, que ela tinha 3 ou mais, então ela ia ganhar mais 2 pontos. A idade dela, que não era mais 65 anos, né? Eu tinha colocado 62 anos, então ganharia 1 ponto. O eletrocardiograma com depressão, 2 pontos. Então o Heart Score dela pontuou muito. Na melhor... E a gente nem tinha troponina ainda, né? Então ela tinha história, 1 ou 2 pontos, né? Então 1 ponto... Vou botar o menor, vamos colocar o menor. 1 ponto. Fatores de risco, ela ganhou 2 pontos, certo? Infra de ST, mais 2 pontos, tá? E faltou a troponina, né? A idade, ela ganhou mais 1 ponto. Então, ela já tinha um Heart Score de pelo menos 6. Se você considerar a história muito sugestiva, de 7. Essa paciente jamais poderia ser liberada. Heart Score, para você liberar, é menor ou igual que 3. Então, desse primeiro caso, desse primeiro desafio diagnóstico, quem for entrando aí, gente, a gente está falando de casos clínicos, desafios diagnósticos em emergências cardiológicas, tá? E ao final dessa live a gente vai ter uma surpresa, vai ter um presentinho para vocês, para quem ficar até o final. Então vamos ficando aí, vamos aqui aquecendo, vamos raciocinando aqui que os casos vão ser interessantes. Então, para esse primeiro caso, o que eu tenho que aprender? Que na abordagem de uma emergência cardiológica eu tenho que conhecer, né, as principais patologias que podem chegar, as principais doenças, que no caso aqui é uma síndrome coronariana aguda. Eu tenho que conhecer um passo a passo de atendimento à síndrome coronariana aguda. E qual é o passo a passo? É muito simples. 1, anamnese direcionada. Eu quero saber fatores de risco. Eu quero saber caracterização da dor. 2, exame físico direcionado. É para procurar sinais de gravidade. É para saber se o paciente é uma síndrome coronariana aguda com QLIP 3, que é com estertoração, com edema agudo de pulmão. Um QLIP 4 em choque cardiogênico. O exame físico direcionado. É para eu ver um novo sopro para pensar em complicação mecânica. É para eu ver sinais de baixo débito para pensar também em choque cardiogênico, certo? Falência de ventrículo esquerdo. Então é anamnese direcionada, né? Então vamos lá. Atendimento ao paciente em síndrome coronariana aguda na emergência. Anamnese direcionada, eu quero saber fatores de risco e caracterizador para ver se é típica, tá? Exame físico direcionado procurando sinais de pior prognóstico, né, de baixo débito, que vai ser falência ventricular esquerda, choque cardiogênico, sinais de complicação mecânica, tá? Eletrocardiograma em 10 minutos, por quê? Porque ele é o divisor de águas. Se tiver um supra, eu vou reperfundir imediatamente, né, preferencialmente angioplastia, se não tiver o fibrinolítico, e se não for possível transferir, ou ele é uma síndrome sem supra. Então, eletro, raio-x de tórax, porque entra no diagnóstico diferencial da dor torácica na emergência, e a troponina, que me ajuda tanto na estratégia de roll-out, de dar alta precoce para o paciente, quanto ela ajuda a pontuar o Heart Score. O Heart Score vai ser aplicado para os pacientes que estão ali no intermediário, que eu nem tenho certeza que é síndrome coronariana aguda, nem tenho certeza que não é. Eu estou pensando em liberar esse paciente, mas eu quero liberar com segurança, então vou aplicar o Heart Score. Heart Score menor ou igual que 3, eu posso liberar com segurança o meu paciente para ele investigar ambulatorialmente. Mas aí eu tenho que fazer todo o passo a passo. Então, gente, resumo do primeiro caso. Usem o Heart Score. Liberem os pacientes de vocês com segurança, para ele não voltar parado no final do seu plantão, como o exemplo que eu citei, né? Esse exemplo desse plantonista anedótico, né? Que a gente colocou um personagem aqui, mas que a paciente foi liberada e voltou, porque não foi visto que ela tinha vários sinais
de gravidade, tá? Era uma síndrome coronariana aguda, não era de alto risco, era de muito alto risco. Certinho? Primeiro caso já foi. Vamos para o segundo desafio diagnóstico. Bom, esse nosso plantonista, tá? O nome dele era João, né? Então é o mesmo plantonista, tá? Então o João é um plantonista fictício, tá, gente? Eu não tô aqui queimando ninguém, não. Eu tô trazendo um plantonista fictício. Esses casos que eu trago, gente, eu já vi acontecer. Assim, o Dante, onde eu trabalho, né? O Hospital Dante Pazanese de Cardiologia, o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, ele é um hospital de referência na América Latina. Mas ele recebe, né, muitos casos de São Paulo, até de alguns estados vizinhos. E a gente vê essas coisas acontecerem. A gente vê que o paciente foi liberado. A gente vê o eletro de quando ele foi liberado. Ele voltou ou para o serviço muito mal e foi transferido para a gente, ou voltou direto para o Dante. E aí a gente vê isso acontecendo. Isso realmente acontece, tá? Então aqui eu tô colocando uns nomes fictícios, né? Mas são casos que acontecem na vida real, tá? Todos os casos que eu trago aqui são casos da vida real, tá? Eu só não posso identificar, né? O nome do plantonista, o nome do paciente. Mas são casos que acontecem, certo? Então vamos lá, caso número 2. O nosso mesmo plantonista fictício, tá? O João, aconteceu isso aí e tudo, ele pensou, não, vou ficar mais ligado aqui, né? Vou prestar mais atenção na síndrome coronariana aguda. Aí ele estava na outra semana no plantão de novo e chegou um paciente para ele, o seu Matheus, tá? Um paciente de 67 anos que veio com a dor torácica muito intensa. E aí o João, não, deixa eu ver aqui essa dor torácica. O paciente falou, uma dor torácica muito intensa, é aqui no meio do peito, em aperto, não sei, uma dor grossa, uma dor diferente. Isso que eu estou citando também era o que os pacientes relatavam também, tá, gente? É uma dor grossa e tudo aqui no meio do peito. Tá, aí ele fez o protocolo de dor torácica. No protocolo de dor torácica ele viu um supra, ele já sabia ver o supra, né? Ele não sabia ver o infra, a isquemia circunferencial, mas ele sabia ver o supra. Então ele viu um supra em parede inferior. Quem lembra qual é a parede inferior? D2, D3 e AVF, né? Viu aquele supra, ele ficou, eita, vamos reperfundir, não tinha como transferir, eram 3 horas para transferir para angioplastia, então ele decidiu ali já trombolizar o paciente. O problema é que o plantonista João, plantonista fictício, ele não fez o exame físico com atenção, direcionado, não percebeu que o paciente tinha um sopro de insuficiência aórtica. Ele também não palpou pulso e pressão nos 2 membros, tá? Então ele não viu que tinha uma diferença de pressão. Ele não caracterizou bem a dor, que já era muito forte desde o início. E aí ele trombolizar, tempo porta-agulha aqui é 30 minutos, se for pela diretriz europeia é 10 minutos o porta-agulha, tem que iniciar esse trombolítico imediatamente. E ele iniciou o trombolítico e o paciente evoluiu para óbito. E aí o que foi que aconteceu? Não tinha um supra ali na parede inferior? Vamos recapitular. Então agora eu mostrei um exemplo, né, de uma abordagem errada do caso, agora vamos para uma abordagem certa. Agora é você no plantão. Você fez seu dever de casa, você sabe que pode chegar uma dor torácica e quais são os possíveis diagnósticos diferenciais. Diante de uma dor torácica, a gente não é pensar só em infarto, tá? Diante da dor torácica, você tem que excluir, como qualquer atendimento, qualquer abordagem, você tem que excluir as condições que podem levar seu paciente a óbito rapidamente. E não é só o infarto, tá? Tem muitas outras condições. Então, diante da dor torácica, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial de infarto, óbvio, síndrome coronariana aguda, mas também de TEP, né, tromboembolismo pulmonar, de dissecção de aorta, de uma ruptura esofagiana, tá? De um pneumotórax, pneumonia. Então você tem que fazer os diagnósticos diferenciais. Não é assim, dor torácica é infarto, dor torácica é infarto. Não, a gente vai seguir o protocolo passo a passo para saber se é ou não. Neste caso, o que aconteceu? Vamos recapitular. Você está atendendo o paciente. Você fez seu dever de casa. Então, seu João chegou. Eu vou dar mais dados agora, tá? Com seus 67 anos, ele é um tabagista ativo, 3 maços por dia. E é hipertenso não tratado. Diz que toma um chazinho para hipertensão e controla super bem, tanto que a pressão dele de base é 16, 17, né? Super bem controlado. E aí ele chega lá no seu pronto-socorro com a pressão 220 por 120. Gente, parou aqui. Dor torácica com um paciente muito hipertenso, é obrigatório você pensar em dissecção de aorta. Dor torácica, no paciente hipertenso, você tem que procurar ativamente sinais de dissecção de aorta. Não vai cair no seu colo, puf,
paciente vai dizer, ai, doutor, eu tô com dissecção de aorta. Não, você tem que dar o diagnóstico, certo? Então, já grava aí. Primeiro recado desse segundo desafio diagnóstico. Dor torácica na sala de emergência, no pronto-socorro, com um paciente muito hipertenso, pensar em dissecção de aorta. Ponto número 1. Então, o seu João tá lá com a dor dele, né, retroesternal e tudo. E aí, se o plantonista tivesse perguntado, o seu João, era João o nome do paciente? Já esqueci o nome do paciente. O plantonista que era João, né? Se o plantonista tivesse perguntado, o paciente teria respondido, a dor já começou muito intensa. Desde o início da dor, já foi muito intensa, lancinante, rasgando, ali a pior dor da vida dele. E a dor irradiava para o dorso, tá? O paciente estava sudoreico, estava pálido, né? Estava com muito mal-estar. Então, e outra coisa, os fatores de risco. Então, ele era tabagista, hipertenso e chegou com a dor muito intensa já desde o início. Então, a anamnese direcionada aí, ó. Já tô pensando em dissecção de aorta, não é? Só em ter dor com hipertensão, com a sistólica 220, eu já tô pensando em dissecção de aorta. Já vou buscar, certo? Então, anamnese direcionada. Aí, na anamnese, eu já busco a dissecção de aorta. Ah, a dor era intensa desde o início, era intensa desde o início. Vai pro dorso e tudo mais. Tá bom. Né? A abordagem de dor torácica na sala de emergência, no pronto-socorro. Anamnese direcionada. 2, exame físico direcionado. Você já vai palpar pulso. Esse paciente já tinha assimetria de pulso, tinha diferença de PA nos membros, tá? Na ausculta, procurar um sopro de IAO, de insuficiência aórtica, porque se dissecar até lá faz uma IAO. Por que uma dissecção de aorta pode fazer uma insuficiência da válvula aórtica? Gente, o VE tá aqui, né? VE, ventrículo esquerdo, via de saída, válvula aórtica e a aorta. A dissecção, quando ela chega, se ela chegar até a válvula, o aparato valvar, ela desaba e faz a insuficiência aórtica. Por que o sopro é diastólico? Quando o VE contrai, na sístole, o sangue vai, né? Quando ele relaxa na diástole, o sangue quer voltar, mas a válvula aórtica segura. Se ela tiver insuficiente, ela deixa o sangue voltar. Então, o sopro é de insuficiência aórtica, tá? É um sopro diastólico. Então, no exame físico, pressão muito elevada, diferença de pressão entre os pulsos, diferença de PA entre os membros, os dois membros, desculpa, diferença de pressão entre os dois membros superiores, diferença de PA, sopro de IAO, de insuficiência aórtica, tá? Exame físico direcionado. Outra coisa, eletro. Raíro, o eletro tinha um supra de ST em parede inferior. Como que isso não é infarto? Gente, a dissecção. Quais são os primeiros ramos da aorta? São as coronárias. Essa dissecção chegou até a válvula, ela pode pegar a coronária. Pegou a coronária direita e fez, ocluiu, né? Dissecou e ocluiu, fez um supra, tá? De parede inferior. Essa dissecção, ela pode dissecar carótida e fazer AVC, tá? Então, ela pode secar para membro, né? Para subclávia, para membro inferior, certo? Então, pode sim fazer um supra, tá? E o raio-x de tórax, nosso colega não pediu, né? Ele não checou com muito carinho e cuidado. Ui, minhas flores caindo aqui. Hoje recebi flores, galera. Eu coloquei aqui pra sair na live também. Sim, esse paciente... Onde que eu tava? Esse plantonista fictício não pediu o raio-x de tórax. Ele não chegou com carinho. Todas as contraindicações de trombólise. Qual é a contraindicação absoluta? A primeira que aparece, dissecção de aorta. Você tem que buscar. Não vai cair do céu esse diagnóstico para você, tá bom? Então, no raio-x de tórax, se ele tivesse feito, ele teria visto o quê? Um alargamento de mediastino. E aí, pimba, o diagnóstico agora caiu no colo dele. Por quê? Porque ele procurou. Então, gente, quais são as lições desse segundo caso? Primeiro, né, que eu já falei, paciente com dor torácica na emergência e muito hipertenso, chegou com dor torácica e 220 de sistólica, 220 por 120 de pressão, pensar em dissecção de aorta. Segundo, se você vai trombolizar um paciente, você viu um supra, esse paciente veio com supra, né? Um supra inferior. Se você vai trombolizar, você tem que descartar a dissecção de aorta. Raíra, eu vou fazer uma angiotomografia. Vai todo mundo que eu for trombolizar. Não, gente, não. Você vai procurar na anamnese que a dor desse paciente foi intensa, lancinante, foi muito intensa desde o início, ia pro dorso, tá? Na anamnese, você viu que ele era tabagista também, viu que ele é um hipertenso mal controlado, e você viu aqui no exame físico. No exame físico, ele tinha sopro de IAO, de insuficiência aórtica, ele tinha diferença de pressão e pulso nos membros superiores, tá?
No raio-x ele tinha alargamento de mediastino, então você vai buscar antes de trombolizar um paciente. Porque o paciente pode chegar com supra, você se emocionar ali e querer trombolizar. Mas você tem que descartar a dissecção. Tá lá nas contraindicações. E não é ler, tá com dissecção de aorta, não tá. Não, você tem que ir lá ver se ele não tá mesmo, certo? Raíra, mas será que não é possível eu mesmo fazendo isso, vendo a anamnese direitinho, vendo o exame físico, ver se não tem IAO, ver se não tem diferença de pulso, vendo o raio-x, é possível que o paciente tenha dissecção mesmo assim? É possível, mas é bem menos provável, tá? É muito menos provável, você reduz muito a chance. O que não dá é para você ir lá trombolizar uma dissecção escancarada como essa que eu citei, tá bom? Então, primeiro ponto, paciente com dor torácica e muito hipertenso, buscar dissecção, pensar em dissecção de aorta. E segundo ponto, antes de trombolizar um paciente, gente, mas eu tenho porta agulha de 30 minutos. Gente, eu já trombolizei muito paciente, que eu trabalhava em serviço que não tinha CAT. E eu não fazia nenhum trombolítico sem o raio-x. Eu já ia prescrevendo ali e tudo, mas tinha que ter o meu raio-x também. Ia vendo o pulso, a pressão, auscultava de novo. Meu maior medo era trombolizar uma dissecção. Eu procurava ativamente a dissecção. Não encontrou, então tromboliza, tá? Também não é para ficar com medo de trombolizar. Se você procurou as contraindicações e o paciente não tem, tromboliza esse paciente, senão ele vai perder músculo. Tempo é músculo, mas tempo é músculo significa tempo é vida e tempo é qualidade de vida. Porque se o paciente tem um infarto com supra e você não tromboliza, né, ou faz angioplastia, se tiver angioplastia ela é preferível, mas se não tiver você tem que trombolizar. Se você não abre essa artéria, o paciente perde muito músculo, ele vai ficar com insuficiência cardíaca, vai diminuir muito, vai reduzir a fração de ejeção, vai reduzir os anos de vida dele e a qualidade de vida, porque ele vai ficar com dispneia, tá? Então, caso número 2, desafio diagnóstico número 2, foi isso, certinho? Vimos primeiramente uma paciente, só recapitulando para quem está entrando agora, o caso número 1 foi uma paciente com uma isquemia circunferencial, que era uma lesão de tronco que não foi vista. Então, a gente tem que conhecer, o recado do caso 1 é, eu tenho que conhecer, além do supra, os outros eletrocardiogramas que também mostram gravidade, que também mostram isquemia, tá? Segundo ponto, antes de trombolizar um paciente, eu tenho que descartar que ele esteja com dissecção de aorta, tá? Eu tenho que buscar ativamente. Voltou! Vamos para o terceiro desafio diagnóstico. Galerinha, fica comigo até o final, porque eu vou dar um presentinho, um resumo dessa live de hoje para quem ficar até o final, tá? Terceiro caso, terceiro desafio diagnóstico. Lembrando que o meu objetivo aqui é mostrar que emergência também é para você. Não existe isso de eu não gosto de emergência, eu odeio emergência, eu não consigo atender emergência. Consegue sim, desde que você faça uma abordagem sistematizada. Desde que você faça a abordagem, o passo a passo, travou um pouquinho. Desde que você faça o passo a passo para aquele tipo de diagnóstico. Ficou meio confuso, né? Desde que você faça o passo a passo para aquela abordagem. Por exemplo, paciente com dor torácica, existe o passo a passo específico. Paciente com taquiarritmia, a gente tem o passo a passo específico. Paciente grave, a gente tem o passo a passo específico. Qual que é o passo a passo específico do paciente grave? É a abordagem sistemática. E é dela que a gente vai falar agora. Esse caso aqui, quero ver quem consegue, hein, gente? Vamos lá. Vamos exercitar o nosso raciocínio diagnóstico. Mais uma vez, o mesmo plantonista, coitado, né? O mesmo plantonista fictício está lá no seu plantão, na sala de emergência, é chamado para avaliar uma paciente. Ele chega lá, a mãe da paciente está junto com a paciente, aí começa a falar que ela fala várias coisas, que ela, desde pequena, ela não queria comer muito, às vezes ela queria brincar, não queria brincar, ela começa a contar toda a história da vida da paciente. Aí você tá lá ouvindo, olha pra paciente, a paciente não tá bem, não tá com um aspecto bom, ela tá rebaixada, sonolenta. E aí esse plantonista, né, fictício, o João, vai lá, não, deixa eu examinar essa paciente. Aí faz uma ausculta pulmonar, não tem nada. A ausculta cardíaca, ele não conseguiu auscultar muito bem. Vê que tem uma turgência ali. A paciente rebaixada, ele chama, ela acorda um pouquinho e volta, meio sonolenta. Vai ver os sinais vitais dela, ela tá com a frequência cardíaca de 140, uma pressão de 70/50, tá? E potência taquicárdica. Aí ele fica, caramba, ele pergunta, mas o que aconteceu, mãe, com essa paciente? Não, ela já tava meio moada, né? Amuada ontem,
só ficou deitada. Hoje ela nem levantou e eu trouxe ela pra cá. Eu vi a pressão em casa estava muito baixa e eu trouxe ela pra cá. Aí ele já viu a pressão, estava baixa mesmo. Ele, nossa, essa paciente tá hipotensa, né? Tá taquicárdica, tá chocada essa paciente, né? E aí, não, bom, deixa eu iniciar volume, noradrenalina. Ele iniciou a nora, não mudou nada, fez volume. Tava 7,5, foi pra 8,6. Não melhorou quase nada. Aí ele ficou pensando, que choque é esse? É um choque. Mas é choque, o quê? Hipovolêmico, era pra ter melhorado com volume. Séptico, ou algum outro que faz vasoplegia, assim não parece ser, a nora não tá resolvendo nada. Que será que esse choque? Não tinha história de infecção, de febre. Não sei que choque é esse. E aí fica ali, aí pede exame laboratorial, pede o raio-x de tórax, e fica ali e não descobre o que a paciente tem. É uma paciente que está instável, que pode evoluir para parada, certo? Então, vamos voltar no tempo de novo. Agora você vai atender essa paciente. A paciente é sua. Só que você, mais uma vez, fez o seu dever de casa e você vai usar a abordagem sistemática para atender essa paciente, certo? Eu vou falando aqui a abordagem sistemática e vou citando no exemplo dela. Então, a abordagem sistemática começa com a impressão inicial. Você dá a porta da sala de emergência quando a enfermeira te chamou para atender essa paciente. Você já tem sua impressão inicial da paciente. A impressão inicial é A, B, C. O A de via aérea, você não sabe se está pérvia ou não, a paciente está sonolenta, dormindo, de longe assim, quando você vai entrando. O B é a respiração mesmo, ela está taquipneica. E o C é a coloração, ela está cianótica. Aí você chega perto da paciente, agora você vai fazer a avaliação primária, tá? Nessa avaliação, você já está perto do paciente, você consegue examinar, consegue fazer os sinais vitais, porque a impressão inicial é só ali da porta na hora que você está entrando. Na hora que você vai avaliar essa paciente, no A, você chama a paciente para ver se ela está consciente, se a via aérea está pérvia, se ela protege a via aérea, ela acorda, balbucia algumas coisas, falando algumas coisas um pouco confusa e volta a dormir. Se ela falou, a via aérea dela está pérvia, certo? No B, você vê que ela está taquipneica, está com 24, frequência respiratória, saturando 82, aí você já coloca uma máscara ali, já começa a ficar mais perto dessa paciente, né? Ela já está com hipoxemia, é uma das causas de parada. Também você tem um POCUS na sua mão e tem o esteto. A ausculta não tem nada pulmonar, o POCUS também só linhas A, tá? Limpinho o pulmão dela. Aí você vai para o C. No C, você vê que ela está hipotensa, 7,5 de PA. Você faz também a norovolume, né? Como medidas iniciais ali, enquanto você identifica o que está acontecendo, mas vê que não tem resposta. Aí você já pensa. O que você está fazendo aqui? Você está olhando passo a passo, buscando o diagnóstico sindrômico para poder tomar uma conduta e evitar que essa paciente evolua para o óbito, para a parada. Então aí você já está no diagnóstico sindrômico ali, pô, não respondeu com volume, não respondeu com nora, que choque é esse? Se fosse um choque hipovolêmico, ia responder, né? Até um outro choque séptico, anafilático e mais vasoplégico era para responder com nora também. Tô fazendo volume e nora, não está respondendo. Que choque é esse? Não parece ser um choque hipovolêmico, nem um choque séptico. E aí você já começa a montar seu raciocínio diagnóstico. E aí ainda, aqui no C, né, que a gente está avaliando circulação, você já viu que a frequência dela está 140, que a PA está aquele 7,5. Você faz uma ausculta, acha a ausculta um pouco reduzida, vê que ela tem uma turgência jugular. E aí, se você tem o POCUS no seu serviço, o POCUS ajuda bastante. Gente, abordagem sistemática mais POCUS é só sucesso. Você vai chegar rapidamente no diagnóstico e diagnósticos que você muito provavelmente não chegaria. Só com a abordagem sistemática você já vai chegar na grande maioria dos diagnósticos, mesmo sem o POCUS. Com o POCUS em mão, que é ultrassom, beira-leito, aí você chega aí muito próximo aí do 100%. E aí você faz o POCUS cardíaco, né? Que você tá pensando assim, cara, olha os tipos de choque. Hipovolêmico não é, séptico, anafilático não é. Será que é um cardiogênico, mas é uma mulher tão jovem? Ou será que é um choque obstrutivo? Obstrutivo pelo quê? TEP, tamponamento? Que choque obstrutivo ela tem? Pneumotórax? Não tinha. Quando eu auscultei, tava normal. Na hora que você faz o POCUS cardíaco, você vê que a contratilidade é boa, mas que tem líquido pericárdico. E esse líquido restringe o enchimento do átrio direito e até do ventrículo direito. A paciente está com um tamponamento cardíaco. Então, você, em pouquíssimo tempo, seguindo a abordagem certinha, né, passo a passo, um após o outro, sistematizado, você chegou no diagnóstico da paciente, você nem começou a conversar ainda, né, com a paciente, no caso, com a acompanhante, que era a mãe, você já chegou no diagnóstico, né. Ali você pode partir para a conduta. Se o seu serviço tiver, né, um serviço de cirurgia cardíaca, você vai informar imediatamente para eles fazerem a drenagem desse líquido, senão seria
você mesmo fazer a punção pericárdica, porque essa paciente está instável, tá? Guiado por ultrassom e tudo, mas tem que ter treinamento para isso, tem que, né, já ter feito isso alguma vez ou estar com alguém ali mais experiente. Claro que se a paciente evoluir para parada, aí você vai risco-benefício, né? Ela parou, você vai tentar salvá-la, pode tentar essa punção sim, que é a punção de Marfan, que a gente chama. Vamos supor que você não tivesse o POCUS. E aí no C, talvez você não tenha identificado ali. Não é sempre, tá, gente, que vai ter o abafamento de bulha, turgência jugular e hipótese, não é sempre que a gente vai encontrar isso no tamponamento, é na minoria dos casos, na verdade. No D, que é a avaliação do neurológico, você vai ver que ela está sonolenta e tudo, e não é na exposição, temperatura normal, glicemia normal, cianose, que já melhorou um pouquinho com o oxigênio que você colocou. Aí você vai para a abordagem secundária, que é o sample. Vai avaliar sintomas, né? Vai perguntar, no caso aí para a mãe, para acompanhante, porque a paciente está mais rebaixada, sintomas, quais foram os sintomas, ela, né, já tinha até lhe passado antes, que é o quê? O paciente ficou sonolenta, não acordou, estava hipotência, ela trouxe para o hospital. Na parte da alergia, o paciente não tem alergias, é importante isso perguntar também, às vezes é a causa, né? Às vezes o paciente está em choque anafilático, não é o caso dela. E na parte de medicações, a mãe te conta que ela usa medicação para lúpus e para hipotireoidismo, que não vem usando a medicação. Então, essa paciente fez um derrame pericárdico volumoso, né? Tem 2 motivos para isso, e até que esse derrame levou a um tamponamento. Mas você já chegou nesse diagnóstico lá no C. No diagnóstico sindrômico, você já parte para a conduta. Então, esse terceiro caso foi para te provar como a abordagem sistemática pode te levar e vai te levar diretamente aos principais achados que vão ser necessários para a formulação da hipótese diagnóstico, o diagnóstico sindrômico, tomar uma conduta e evitar que o paciente evolua para o óbito. Enquanto se você não seguir a abordagem sistemática, você fica perdido ali sem saber o que procurar. Você não sabe o que você já fez, você repete o que você fez, deixa de fazer o que tinha que fazer. Então, por isso que a gente tem que sistematizar a abordagem no paciente grave, certo? Então, resumindo a aula de hoje, a gente viu 3 casos, né? Um de síndrome coronariana aguda, como a gente viu, como era importante saber não só o supra, mas também as outras alterações isquêmicas no eletro, principalmente as alterações de alto risco. A gente viu uma abordagem de dor torácica que não foi levada em conta os achados no exame físico, no raio-x, que era uma dissecção de aorta, tá? E o terceiro, como uma abordagem sistemática pode salvar a vida do seu paciente. Mas, para você usar, você precisa conhecer e você precisa treinar. Raíra, onde que eu posso ver mais sobre essas alterações isquêmicas, essas outras alterações de alto risco no eletro? Onde que eu posso ver mais casos clínicos com outros diagnósticos diferenciais de dor torácica? Onde que eu posso fazer o treinamento dessa abordagem sistemática? Para quem quiser se aprofundar, quem quiser perder o medo do plantão e dominar as emergências cardiológicas, eu vou abrir as turmas da minha mentoria de emergências cardiológicas na prática, certo? No final dessa nossa jornada, certinho? E para quem ficou até o final, eu disse que ia ter aí a nossa surpresa, né? O nosso presentinho. Eu vou deixar o resumo dessa live, tá? No nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp. Raíra, como que eu entro no grupo de WhatsApp da jornada? Vai lá na minha bio, tá? Tem um link, você clica na bio, aí vai ter grupo de WhatsApp. Você clica e entra no grupo. No grupo de WhatsApp, a gente vai mandar o PDF, tá? Com o resumo dessa live, desses 3 casos e quais são os pontos principais de cada caso. Aquilo que você não pode deixar de fazer na hora de abordar uma dor torácica na sala de emergência, na hora de buscar um diagnóstico diferencial como a dissecção de aorta e a abordagem sistemática do paciente grave, tá? Então, esses 3 pontos, os resumos de cada um desse... Opa, você vai ganhar, Cesário. Cesário colocou aqui, já quero esse resumo. O resumo desses casos eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Ele vai ter uma senha, esse PDF. A senha dele vai ser emergências cardiológicas, tá? Não tô muito criativa hoje, não. No próximo eu boto uma senha melhor. Então, quem quiser, corre lá na bio, tá? Eu vou só atualizar. Vai ter lá o link pro nosso grupo do WhatsApp. E dentro do grupo do WhatsApp a gente vai mandar esse PDF. A senha é emergências cardiológicas. Certinho, gente? Estou muito feliz que vocês participaram. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar. Trouxe esses 3 desafios diagnósticos pra gente. E lembrando que o objetivo dessa live é mostrar que emergência cardiológica também é para você. Você também
consegue fazer um atendimento, sim, de emergência cardiológica. Basta ter esse conhecimento desse passo a passo a ser seguido. Certinho? Acho que não ficou nenhuma dúvida então, mas a live vai ficar salva no feed e podem mandar dúvidas lá, podem mandar no direct, na caixinha de perguntas. Eu estou à disposição, tá bom? Vejo vocês amanhã na próxima live, porque a jornada aqui é todo dia. Todo dia a gente vai trazer assuntos em emergência cardiológica, porque você vai terminar essa jornada dominando as emergências cardiológicas e sem medo do plantão. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Aguardo vocês.